Olá, eu sou Rejane Costa e estamos iniciando no nosso canal o Vozes Femininas. Vamos sempre conversar aqui neste espaço com mulheres que se dedicam ao trabalho no setor da agricultura, da pecuária e também em espaços de aprendizagem dos futuros profissionais do campo e tantos outros setores que envolvem o universo rural. Hoje eu vou conversar com Josilene da Silva Martins, coordenadora da Subcomissão do Inclusão de Ouro da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC. Mas antes, aproveite, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, comentários, compartilhe o nosso conteúdo e lembre-se também de nos seguir nas demais redes sociais da AgroEffect. Josi, seja bem-vinda ao nosso canal e para iniciar o nosso bate-papo, conta um pouco para a gente sobre a tua trajetória e também como é que iniciou a tua paixão pelo cavalo. Bom, primeiramente eu quero parabenizar vocês por esse projeto maravilhoso. Eu acho incrível que a mulher cada vez mais vem tomando todos os setores e é muito importante essa valorização também vinda por outra mulher. Então, eu me sinto honrada em estar participando do canal de vocês, desse primeiro programa, e também por poder explanar e contar um pouco mais sobre a inclusão de ouro, que é essa paixão que vai além das pistas, é uma prova destinada a pessoas com necessidades especiais, porém é uma realização muito mais pessoal, minha, de poder aprender e compartilhar todas essas vivências que o Inclusão de Ouro me trouxe. A minha paixão pelo cavalo surgiu de berço. Eu não tenho como dizer, porque desde pequena eu já me lembro apaixonada por cavalo, pelo movimento, por ver os desfiles, por estar em rodeios com a minha família, embora devido a um problema de nascimento, eu tenho luxação bilateral de quadril congênita, meus pais sempre tenham me protegido e me deixado de fora desse contato direto. Eu tive 3 anos e meio dentro de um hospital, foram várias cirurgias, eu fiquei imobilizada do peito ao tornozelo, então tudo isso levava eles a uma proteção excessiva que um tombo poderia estragar o que estava arrumado, vamos colocar assim, né? Então, quando o médico me deu alta, me liberou, ele disse que ele preferia me ver com alguma limitação do que me ver neurótica, vamos colocar assim, porque uma criança precisava brincar, e a minha condição era bem difícil de sair de uma cirurgia, entrar noutra, sair do hospital, enquanto isso eram várias incisões. Bom, o primeiro passo foi querer justamente fazer tudo que eu não podia fazer, voltar a aprender a caminhar, voltar a ter uma certa independência, uma liberdade, e o cavalo sempre esteve presente na minha vida, através de programas, através de provas, através de desfiles do 20 de setembro, que eu não podia participar, que eu sempre estava nos bastidores. Então, quando o meu marido começou a correr freio do proprietário, na primeira reunião de ginetes da final lá, ele me convidou para correr com ele, já que não precisaria mais montar na B. E eu sempre brinquei que ele queria sair de casa já com uma pessoa com certeza que ele ia ganhar, porque eu nunca me senti em condições de correr em igualdade com alguém que não tem nenhuma limitação. A minha equitação é limitada. Então, eu sugeri para a ABCC que fosse feita uma subdivisão dentro do freio do proprietário, para que pessoas, assim como eu, com alguma necessidade especial, pudessem participar das provas também. A partir dessa vivência, dessa história que tu estás nos contando, né, surgiu então a ideia do Inclusão de Ouro, né, que são histórias de superação como a tua, né, Josi, e que deve ser muita emoção nas pistas, né, e também tem essa questão do cavalo, né, existe uma... E o cavalo, ele é utilizado, além, claro, para o esporte, para as disputas, ele é utilizado também como terapia em muitas questões, né? Então, assim, como é importante essa ligação? Então, eu gostaria que tu falasse
sobre essa superação, não só a tua, mas também da vivência que tu estás tendo, né, através do Inclusão de Ouro com outras pessoas, né, que também têm essa vontade de superar desafios, de viver, de ser feliz também, né? Acho que tudo isso é um combo, né, Josi? Então, a cada nova história, a cada novo participante, existe um novo engajamento também da nossa parte, mas existe uma alegria muito grande em poder compartilhar o nosso sonho. Eu digo que esse sonho que antes era só meu, em poder correr uma prova dentro do palco maior da raça, hoje esse sonho é compartilhado por tantas pessoas, são tantas histórias lindas, são tantas vivências e experiências que a Inclusão de Ouro me proporcionou, que eu sei que não vai acabar, que a nossa prova, a nossa modalidade tem uma vida longa, mas que se hoje tudo isso acabasse, já teria valido tanto, 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 que eu poderia passar horas aqui conversando e explicando para vocês. Tem gente que alega, mas a prova não leva nem 10 minutos, por que tanto empenho? Mas não são aqueles 5, 10 minutos em pista, são todos os bastidores. Tinham pessoas que já tinham chegado no nível na ecoterapia que eles não queriam mais ir, eles estavam desestimulados. Aí a eco passou a ser o pré-treino para o Inclusão de Ouro. Mudou totalmente a visão deles e mudou totalmente a experiência e a convivência com os outros. É incrível ver 4, 5 ginetes oriundos de um mesmo local, com limitações totalmente diferentes, que se apoiam, que se ajudam e que se estimulam a estar lá. A brincadeira no final do treino. Eles são competidores, mas eles são amigos. E isso leva para outras questões, questões de higiene, questões familiares, questões de independência, de autonomia, são quantos benefícios que não tem como listar. E as histórias que chegam para nós, as histórias de superação, eu tenho um participante da final do ano passado que a família dele é do laço, então ele tem síndrome de Down, cresceu vendo o pai, mãe, todo mundo laçando, e o sonho maior dele era escutar o nome dele sendo chamado pelo narrador. Como fazer isso? Com Down, ele até atira com umas armadas na vaca parada, mas não laçando a cavalo. Como é que ele ia entrar a cavalo no palco maior da raça? Eu desabei em choro, porque ele também chorava, e a família toda ali apoiando ele e vendo a realização desse sonho. Quando o narrador, quando o Bruno falou o nome dele, que ele entrou na pista para correr a prova dele, no final ele estava realizando o sonho dele, ele fez a prova, ele competiu, mas tinha algo muito maior envolvido. Nós temos vários ginetes que depois da prova, ou antes, propriamente em entrevistas, eles batem no peito e dizem: eu tenho orgulho, eu sou um ginete do Inclusão de Ouro. É uma modalidade nossa. Nada impede que os nossos participantes, que eu mesmo, que a gente vá correr outras modalidades, vai participar de outras provas, mas o que eu digo? A raça crioula é maravilhosa e o nosso cavalo merecia uma prova como Inclusão de Ouro, que proporciona tantos benefícios, que proporciona tantas mudanças na vida dessas pessoas e no contexto familiar. São pais, mães, avós, tios envolvidos com aquele momento daquela prova, com o momento da classificatória, então gira também uma união em torno do que antes era uma doença, antes era uma patologia, antes era uma dificuldade, agora não, ali é uma realização. São experiências para eles, são experiências para nós, a gente aprende desde o momento que nasce, mas é incrível o quanto eles nos ensinam, o quanto eu aprendi e o quanto cada prova, cada novo participante, cada nova história que a gente conta e divide, a gente tem um retorno muito grande em carinho, em pessoas dizendo que se inspiram em nós e na nossa prova, em pessoas dizendo que sonham estar com a gente no nosso time, e também
não menos importante, mas principalmente a gente vê esse retorno das famílias, que nos dizem, olha, o meu filho antes, ele não queria participar do futebol, da rua, as pessoas não queriam jogar bola com ele, agora todo mundo vem até ele, pergunta como é, ele domina um cavalo, ele faz uma prova, ele tem uma modalidade para contar que é dele, ele pode não fazer gol, mas ele faz uma andadura, ele pode não sacar lá no jogo de vôlei, mas ele consegue, em alguns casos, esbarrar dentro da pista. É um animal de 400 quilos que ele está comandando, está sob a guarda dele. E isso é muito, muito, muito gratificante. Imagino, pois é, eu já ia te perguntar sobre a tua relação com essas pessoas, né, com os competidores, mas pelo que se percebe pela tua fala, é muito próxima, né, tu acabas te aproximando muito dessas pessoas e também tem a questão da emoção, da felicidade de ver a superação delas também, né, por meio dessa tua idealização, né, realmente a palavra inclusão está como nunca fazendo jus, né, nesse trabalho que tu fazes junto a essas pessoas. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais assim sobre o teu trabalho com elas, né, o teu envolvimento maior, o teu dia a dia com essas pessoas, com essa competição tão maravilhosa que a BCC proporcionou através da tua idealização. Bem, o Inclusão de Ouro, ele nos traz muitas outras questões, principalmente, que é talvez a mais questionada de todas, de um classificador funcional, onde essas pessoas sejam classificadas pelas dificuldades, pelas patologias dela. Eu acredito que a nossa prova vai caminhar para isso, mas por enquanto a gente conversa com todos os participantes, a gente conversa com as famílias. Ao final de cada ciclo, a gente traça estratégias para os próximos ciclos. E todos eles, famílias, genetes, foram unânimes até o momento em dizer que eles já são rotulados e classificados na vida pela patologia, e que o Inclusão de Ouro proporciona a inclusão de fato, pois ali quem não tem uma perna corre com quem não tem um braço. Quem tem todos os movimentos e todos os membros corre com alguém que tem uma limitação intelectual. E quem não tem nenhum movimento da cintura para baixo corre com alguém que não tem as duas pernas. Todos na mesma categoria, todos são classificados pelo nível de equitação. Eles têm a opção de escolher se eles vão correr na A, se eles vão correr na B. Os nossos percursos são diferentes justamente para isso, para proporcionar pelo nível de equitação que o ginete não, eu vou correr eu quero fazer uma figura, eu tenho condições, eu estou treinando para isso. A minha proximidade com eles é com todos. A gente procura se aproximar da família, do treinador, a gente conhece os animais. Eu agradeço todos os dias à BCC por me proporcionar isso, por ter abraçado a minha prova, por ter abraçado a minha ideia, vamos colocar assim, e disso ter feito uma modalidade que me orgulha, mas principalmente que traz muitos benefícios na vida das pessoas que estão participando. A gente tem um cuidado muito grande com a segurança dos nossos participantes, a gente diz que ninguém entra em pista sem que a gente tenha 100% de certeza da condição daquela pessoa para estar ali. A gente faz entrevistas, a gente visita os locais de treinamento, a gente conhece os animais, a gente conhece os treinadores, tudo isso para que antes da prova exista também a segurança e a preocupação com aqueles ginetes, com aquelas pessoas, para que não aconteça nenhuma intercorrência. Que a gente sabe, é consciente que pode acontecer. A gente pode cair um tombo caminhando na rua, né? Pode cair um tombo de uma cadeira que trancou numa pedra, pode cair um tombo num cavalo, mesmo sem ter nenhuma limitação. Mas a gente se prepara para que, caso isso aconteça, a gente saiba como agir e tenha total segurança da condição daquela pessoa de estar ali. Na minha primeira prova,
eu monto usando um cinturão e acabo sendo amarrada ao cavalo, né? E vinha muito esse questionamento. Tu tem certeza? Tu sabe se o cavalo rodar, tu vai te quebrar, tu não sabe o que pode acontecer. Antes de entrar em pista, ainda chamei a minha família e disse, eu tô aqui porque eu quero. Eu não sei o que vai acontecer, mas é uma escolha minha. Eu decidi. Eu não escolhi ter uma deficiência, mas eu escolhi seguir em frente e poder participar. Eu tenho vida normal e eu tenho direito sobre a minha vida de escolher onde eu quero estar. E eu quero estar aqui, independente do que vai acontecer. E assim tem sido, por enquanto, com todos os outros participantes. Eles escolhem estar ali, eles querem, é importante para eles. E o que traz depois, além, é muito maior do que aquele momento. Pois é, tu também és uma campeã, né? Então conta pra gente um pouco essa emoção de estar na pista, a torcida vibrando, enfim, essa conquista maravilhosa. Conta um pouquinho da tua emoção agora, já que tu te dedicas tanto aos outros, conta um pouquinho da tua emoção. Eu acho que não tem palavras para descrever, porque todos somos campeões. A partir do momento que tu entra na pista, eu consigo te descrever a sensação do pé lá naquela areia fofa antes de montar e do quanto é incrível poder estar ali dentro, porque é algo muito maior do que a prova. É algo muito maior e muito mais emocionante do que vencer. Pódio ali é questão de colocação. Eu sou uma campeã por ter conseguido oficializar essa modalidade dentro da raça crioula. Eu sou uma campeã por fazer parte dos sonhos de tantas pessoas de estar ali dentro comigo, sabe? Então, primeiro, segundo, décimo, vigésimo, isso aí, assim, ó, a minha vitória é saber que ano que vem a gente vai ter inclusão de ouro de novo, e que mais pessoas estão lutando, se preparando, buscando médico, auxílio, CTs, cavalos, para poder instalar dentro de pista correndo conosco. Realmente, né? Todos são campeões, né? E me diz uma coisa, o ano passado, com a questão aí da pandemia, né? Houve uma redução nas classificatórias, né? Que tu havias me contado anteriormente. E como é que ficou isso para a preparação das pessoas? Porque todos os atletas, né? Passaram, né? Por toda essa questão de como treinar, enfim. Como é que ficou para vocês do Inclusão e como é que está agora esse momento? A pandemia acabou prejudicando muito o nosso ciclo 2020 e também o nosso ciclo 2021, porque já levando em consideração que todos têm uma patologia e que então e o Covid era algo totalmente novo e que eu ainda considero novo, que a gente não sabe o que esperar, né? Já que tantas pessoas com comorbidades acabam não sobrevivendo e outras pessoas 100% de saúde também não. Então, vários centros, principalmente ecoterapias, a Paz, ficaram com funcionamento limitado. E várias famílias também preferiram que os seus ginetes não participassem ou não continuassem treinamento, porque, em geral, eles são cuidados por avós, por tios, por pessoas de mais idade. Então, sair de casa, voltar a treinar, era colocar toda a família em risco. E algo perfeitamente compreensivo, a gente chegou a ter o questionamento se queríamos fazer a final, se teríamos a final da inclusão ano passado, e eu mais uma vez entro naquela história assim, ó, a prova tem que acontecer, eu tenho o direito de escolha, se eu quero ir correr ou não. E assim foi que a BCC agiu. Eles mantiveram a prova, abriram a inscrição e a gente escolheu participar ou não. Tanto que a gente teve, só no Rio de Janeiro, 13 pessoas classificadas para vir correr a final e chegou na hora apenas um das pessoas que correram lá puderam descer para participar. Então, é algo que limitou no número de participantes, mas não diminuiu o brilho da nossa prova. Esse ano continuamos na mesma situação, várias provas não puderam acontecer, as classificatórias, por causa da pandemia, tanto que as provas da raça mesmo foram todas praticamente 100% transferidas para dentro do Parque Assis Brasil.
Mas a nossa prova vai acontecer, a nossa final acontece junto com o freio do proprietário, no último final de semana de novembro, já aproveitando para deixar o convite para quem puder nos acompanhar pelo YouTube, pelo canal, pelo Face. Eu tenho certeza que por mais que eu venha falar do quanto é importante, do quanto é emocionante a nossa prova, só quem assiste vai conseguir entender do que eu estou falando. Certo. E agora vamos falar um pouquinho de futuro, né? Qual é a tua expectativa pessoal para o futuro? O que tu pensas daqui para frente? Olha, eu desejo, não só penso trabalho, mas desejo muito vida longa para a Inclusão de Ouro, que cada vez mais a gente tenha esse reconhecimento de inclusão, de fato, porque tá tão na moda falar sobre inclusão, assim como tão na moda falar sobre o empoderamento das mulheres, só que a hora que a gente vê na prática não é bem assim que acontece. Eu, além do Inclusão de Ouro, tenho uma experiência muito gratificante. Eu fui a primeira mulher presidente do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Arroio Grande em uma gestão 100% feminina. E isso não quer dizer que os nossos maridos, os nossos filhos não nos ajudassem, muito pelo contrário, mas até a campeira, quem limpava a pista era uma mulher. Por quê? Porque todas essas mães, todas essas esposas, todas essas irmãs, elas sempre estiveram presentes nos eventos do núcleo, porém nos bastidores. Eram sempre quem ajudava o marido, quem ajudava na cozinha, quem ajudava, mas não era presidente, não era capataz, não era secretária. Então, vamos dar em uma gestão o protagonismo a quem lhe é de direito. A gente fez com que virassem o jogo e nossos eventos foram maravilhosos. Tivemos pela primeira vez um evento com 2 trios de jurados aqui durante uma expofeira, mais de 150 cavalos participando e um orgulho enorme no peito por poder estar junto, por representar o que eu acredito e junto com isso, no Inclusão de Ouro, a gente vê que a cada ciclo que se encerra, a cada novo participante que chega, existe o nosso cuidado em fazer com que a prova seja segura, que a prova evolua, mas que ela permaneça. Nosso maior cuidado é com a segurança, com a saúde desses ginetes, para que a prova tenha vida longa e permaneça por muitos e muitos anos, sendo um sonho a ser realizado por muitos, sendo uma opção, que é o Inclusão de Ouro, oportunizar. Uma opção de oportunidade para que as pessoas consigam estar onde querem estar. Perfeito, realmente, para nós mulheres não existe limite, nunca deve existir, né? Nós temos esse empoderamento e cada vez mais não é fácil, como tu falaste, às vezes é bem complicado, mas a gente consegue lutando e exemplos, né, como o teu, Josi, né, assim, maravilhoso, e eu acho que fica essa mensagem para todas as mulheres que sim, nós podemos ir em frente ao lado dos homens, não quer dizer que precisamos abafá-los, não, ao lado, sendo companheiros, sendo amigos, mas também sendo protagonistas das histórias e dos setores, tanto assim, principalmente no setor rural, na pecuária, na agricultura, que às vezes o papel da mulher ficava, né, tão escondido, mas que agora as mulheres estão cada vez mais à frente, né, de propriedades, enfim, do trabalho esse tão importante para o nosso país, para o mundo, né, que é a agricultura, que é a pecuária, enfim. Josi, a gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas antes de encerrar, eu deixo um espaço livre para a tua mensagem, para a tua despedida. Olha, mais uma vez, o sentimento é gratidão. Gratidão por estar aqui com vocês, gratidão por ser uma mulher e por estar onde eu cheguei. E que essa entrevista, que essa iniciativa de vocês inspire outras mulheres a
a buscar a realização dos seus sonhos, a conquistarem o seu lugar que é seu de direito, e simplesmente o básico, né? Um passo é melhor do que estar parado, tem que estar em movimento, seja um pouquinho para frente, às vezes precisa recuar outro pouquinho, mas te manter em movimento vai fazer com que tu chegue onde tu quer, que tu atinja os teus objetivos, e não duvide da tua capacidade, porque muitas vezes é nessa dúvida que tu mostra o quanto tu é forte, o quanto tu é capaz. Tudo tem um propósito nessa vida. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo teu trabalho e sucesso cada vez mais para ti, pessoalmente, e também para o Inclusão de Ouro, tá certo? Mais uma vez, obrigada, Josi. Muito obrigada mesmo por tudo. Eu conversei com Josilene da Silva Martins, coordenadora da Subcomissão do Inclusão de Ouro da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC. E nós vamos encerrando por aqui, mas antes, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, comentários, também acompanhe os nossos podcasts pelo Spotify, seguindo AgroEffect. E se você conhece ou quer ver alguém neste quadro, deixe a sua sugestão aqui nos nossos comentários. Até uma próxima oportunidade. Tchau!